De volta com o Manhã no Ar, agora são 7h04. Vamos falar de saúde. A endometriose, doença causada pelo acúmulo de substâncias do endométrio nos ovários, trompas e na parte externa do útero, ainda é pouco conhecida por muitas mulheres. E segundo especialistas, a falta de informação pode ter consequências graves para a saúde da mulher, como a infertilidade. É o que você acompanha agora no quadro Mais Saúde. As dores, elas chegam assim insuportáveis, ao ponto assim de eu ficar acamada. A dor no período menstrual é um dos sintomas, mas que pode ser confundida com cólica. A Edila demorou mais de 10 anos para procurar ajuda médica. Depois da cirurgia veio a surpresa. Ela estava grávida, o que é muito difícil de acontecer, já que a endometriose pode causar a infertilidade. No momento que o médico me falou, a palavra já é feia, né? Endometriose, já causa aquilo, o que é isso? E aí o médico tem aquela sensibilidade de explicar para você e te deixar mais calma. Porém, o meu receio maior, que eu acho que não vem a ser apenas meu, mas sim da mulher em si, iniciando um casamento, inclusive, é a questão aí do filho, né? De ter um filho. Então, assim, quando ele falou isso, até o momento agora eu me arrepio, porque quando ele falou, olha, a gente vai fazer a cirurgia, mas aí vamos verificar essa situação após a cirurgia que nós vamos saber se você vai poder ter filhos. Então aquilo me entristeceu. E a gestação foi bastante conturbada, não consegui chegar, né, às 40 semanas. Meu bebê é de 38 semanas, mas graças a Deus deu tudo bem e ele está aí hoje, graças a Deus, com saúde. Ela operou, mas não deu continuidade ao tratamento. Sofre com muitas dores até hoje. Tudo por conta dessa doença. A endometriose é a presença do tecido endometrial fora do local normal, que pode ser na pelve, no peritônio, ovário, bexiga, intestino. É uma doença considerada silenciosa e grave, né? Porque ela pode comprometer o estilo de vida normal da mulher, né? Seja na relação sexual, seja durante o período menstrual, né? E no dia a dia também. A cirurgia é sim uma das opções de tratamento, mas existem outras. O contraceptivo é uma delas. No Brasil, aproximadamente 6 milhões de mulheres sofrem com a endometriose, mas em média demoram 8 anos para ter um diagnóstico. É importante a gente caracterizar esses sintomas, porque você pode ter mioma, você pode ter aderência pélvica, que não é endometriose, você pode ter tumor de ovário, que é adenomiose, são diagnósticos diferenciais para endometriose. Então o médico ele tem que examinar bem, escutar bem o paciente e pedir os exames corretos para poder chegar a um diagnóstico. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a gente continua falando sobre a endometriose. Conforme você viu aí na reportagem, a doença ainda é pouco conhecida entre as mulheres, por isso preocupa os especialistas. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, o problema atinge entre 10% e 15% das mulheres em idade fértil. E o mais grave é que trata-se de um mal que não tem como se prevenir. Para alertar sobre os sintomas e como tratar a endometriose, nós estamos recebendo aqui no Manhã no Ar a diretora médica do Instituto de Medicina Fetal e Diagnóstico por Imagem do Amazonas, a ginecologista Ana Luísa Santos Marques. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Opa, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom falar sobre a endometriose e a adenomiose. A gente viu agora na reportagem mais ou menos o que seria a doença e de que forma as mulheres manifestam esse problema. Mas para manifestar já é quando já está normalmente avançado, né? O que nós temos hoje alertando é que a endometriose ela começa muito cedo. Então, às vezes nós temos meninas, e como é uma doença de caráter imunológico e genético, as meninas elas já começam, aquelas primeiras menstruações, a sentirem cólicas importantes. E que às vezes, na maioria dos consultórios ginecologistas, até a própria família acha que aquilo ali é normal. Então, desde o momento em que essa paciente, essa menina novinha, 16, 17, 18 anos, começa a insistir todo mês de que tem sentido cólicas menstruais intensas, ainda nem pensou em manter uma primeira relação sexual, mas é o que às vezes dificulta até a ida para o colégio, porque falta as aulas sempre no período menstrual, são essas meninas que a gente precisa já alertar para uma das possíveis causas da própria adenomiose e endometriose. E o grande problema é que
o uso de contraceptivo, que às vezes vem ser a principal alternativa de tratamento, mascara muito a doença e o que leva essas meninas a deixarem de fazer, essas mulheres a deixarem de fazer o diagnóstico muito tardiamente. O diagnóstico é difícil de se ter, uma vez que normalmente as cólicas, principalmente no início, né, da vida menstrual, elas são frequentes ali, é uma reação diferente do que você está acostumado no seu corpo. Então, é difícil ter essa diferença, saber quanto é uma dor normal e quando de fato é algo que precisa ser alertado. E quando procurar o médico, é fácil de identificar num consultório ou não? Sim, porque normalmente é muito importante a clínica. Muitas referem que a dor é tão intensa que chegam a desmaiar. De terem calafrios, de passarem o dia acamado. Essas dores precisam ser chamadas a atenção. Não pode ser normal. Não, né? Pode ser normal. Né? A cólica tem que ser mais suave, sangramento normalmente são mais intensos. As meninas que sangram 5 a 7 dias de forma intensa, e isso não pode ser deixado de lado. O diagnóstico é feito em uma única consulta? É preciso fazer um acompanhamento? Nós temos condições hoje, basicamente, antigamente, a endometriose, uma vez que a paciente chegava para nós com dor, o que acontecia? Pensava-se logo na cirurgia. Então, a cirurgia era o primeiro passo para fazer o diagnóstico da doença. Então, hoje, antes de se pensar em cirurgia, aí vem os diagnósticos por imagem, que é hoje os principais métodos diagnósticos para que nós mapeamos, então realmente se existe ou não e até que ponto essa endometriose, porque ela tem diferentes graus, né? Vai de leve até a doença grave. Então hoje o método de rastreamento mais acessível à população é a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Então, uma vez que você utilize esse método, nós temos condições de saber se essa moça terá basicamente um tratamento ambulatorial ou se ela realmente precisa da cirurgia, dependendo dos sítios de comprometimento da doença. É muito comum se ouvir que o anticoncepcional previne, evita a endometriose, mas a gente falou ainda há pouco que é uma doença que não dá para você prevenir, né? Apenas tem um diagnóstico precoce. E sobre como esse remédio pode mascarar. É comum que então que você não sinta efeitos ao longo do tempo, mas que de fato tenha a doença que quando parar de tomar o contraceptivo ou até durante o uso ela possa desenvolver. Um dos grandes problemas da mulher do dia de hoje, o porquê que a infertilidade passa a ser a consequência pior da doença, é porque em virtude da utilização do contraceptivo e pelo fato da utilização crônica da medicação, isso mascara principalmente o principal foco da procura dessas meninas ou dessas mulheres nos consultórios de ginecologia, que é a dor. Então, muitas vezes, a utilização do anticoncepcional mascara e a mulher, normalmente, ela acaba postergando a doença, né? Quando ela chega para nós, no momento em que ela deseja ter um filho e ela se vê diante de uma doença, a princípio, que para ela é extremamente assustadora, então já temos, às vezes, um comprometimento importante da reserva folicular dela, o que leva essas meninas a terem infertilidade. O que ocorre? Como sabemos que a endometriose e a adenomiose, elas são estrógenos dependentes e, então, não significa que a utilização crônica do anticoncepcional venha tratá-las, só vai postergar um problema que está mascarado. Então, por isso que a infertilidade passa a ser a maior consequência, em virtude do diagnóstico tardio da doença. Qual é a associação, de fato, da endometriose e da menopause com a questão da infertilidade? É que como é uma doença que acaba comprometendo, nós temos 3 tipos de endometriose. A mais grave é a endometriose profunda, que é aquela que compromete o intestino, os ureteres. Tem pacientes, inclusive, que têm endometriose até com focos no diafragma dela, porque é uma doença que ela tem um efeito de disseminar. Dizem que é o câncer benigno da mulher, né? Que ele tem uma disseminação muito próxima da metástase do câncer, por isso que eles fazem essa analogia. Então, o que acontece? Quando existe comprometimento ovariano, os folículos, que são o tesouro da mulher para ter filhos, eles são comprometidos pela presença da endometriose
exatamente nesse ovário. E também, em virtude do comprometimento pélvico, as alterações hormonais e imunológicas que ocorrem acabam atrapalhando também a dificuldade dessas moças em engravidarem. O processo inflamatório pode levar à obstrução da trompa, processos aderenciais e assim vai. Então, por isso que ela tem graus de gravidade, que se nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce, então a gente tem condições de prevenir que ela se dissemine, né, faça um controle dela, para que não haja um comprometimento futuro da infertilidade, da fertilidade dessas mulheres. Se tiver uma predisposição genética, não tem como fugir da doença? Não tem como. Então, por isso que às vezes eu sempre falo, olha, se você tiver filhas mulheres, desde o início vamos começar a se preocupar com elas. E normalmente, como existe uma associação também com leiomiomas, às vezes você vê mulheres que já chegam para mim na faixa dos 36 anos, quando você vê uma doença já bem pré-estabelecida, você vê que o histórico materno, elas acabam falando sobre a mãe e tem muito a ver com relação com a doença hoje que elas estão apresentando. Ainda assim é uma doença muito frequente, né? Aqui no Brasil a estimativa é que cerca de quase 7 milhões de mulheres sofram com endometriose, muitas delas acabam tendo dificuldades para engravidar. E aí existem tratamentos diversos. A gente falou da cirurgia, tem também, você falou dos tratamento exames. clínico ambulatorial. É possível, através desses tratamentos, reverter, desde que seja identificado cedo? Sim, e claro, uma vez, como eu estou chamando a atenção da necessidade do mapeamento ecográfico, pelo fato de ter um acesso maior às mulheres, porque nós temos 2 métodos de diagnóstico, que é a ultrassonografia e a ressonância. A ressonância é um método extremamente caro, então elas não têm o acesso. Pouco acessível na rede pública, Exatamente, né? pouco acessível na rede pública. E o que nós estamos querendo, através do projeto que nós vamos falar, é tornar um método, aplicar uma metodologia que todos os colegas que façam imagem tenham condições de rastrear a doença e assim, posteriormente, fazer um controle melhor dessas mulheres. A Ana Luísa tem um projeto que ajuda mulheres a conseguir engravidar, né? Mulheres que sofrem desse tipo de problema, um projeto social. De que forma é que é feito esse projeto? Explica pra gente como as mulheres podem ter acesso, né? Alguém que não consegue, de repente, numa rede pública ou até não tem acesso, não tem condições de bancar um tratamento que costuma ser muito caro na rede particular. O objetivo desse projeto é um projeto de doutorado, é uma pesquisa em que nós estamos com um convênio com a Universidade de São Paulo, a USP e a Universidade Federal do Amazonas, em que nós estamos captando mulheres entre 18 e 40 anos, justamente na fase reprodutiva delas, para que nós consigamos criar uma metodologia ecográfica e essas mulheres elas serão rastreadas e, em virtude desse projeto, nós inauguramos no início de fevereiro um ambulatório de endometriose que funciona no Hospital Getúlio Vargas, sempre às quintas-feiras, sob a responsabilidade da doutora Riselda Minhotti. E essas pacientes que eu estou fazendo o diagnóstico ecográfico, elas estão tendo um direcionamento para esse ambulatório, porque as que necessitarão de tratamento ambulatorial terão acompanhamento e as que precisarão de cirurgia também terão acompanhamento. A importância do projeto é exatamente que elas consigam ter acesso e tenham um local para o tratamento, porque você precisa direcionar essas mulheres para que, às vezes, a dor é muito confundida, então vai para um consultório genérico e muitas vezes não há uma direção específica para isso. Por exemplo, se existe já um comprometimento, por exemplo, ovariano, e que existe uma endometriose mais grave, essas mulheres precisam ter um aconselhamento por um esterileuta para que guarde os seus óvulos, nós chamamos de criopreserve os seus óvulos, para que passam para a cirurgia e que futuramente tenham condições de ter seus filhos. Para ter acesso ao projeto, qual o procedimento, de que forma as mulheres podem procurar? Nós estamos colocando um endereço eletrônico, que é o http://vivemos- doutora-Ana Luísa. Eu pedi, inclusive, para que... A gente tem um site para mostrar, produção, para que esse paciente... E porque esse endereço eletrônico, ele já direciona para o WhatsApp,
Agora, aliás, a gente está vendo o site. Isso, para o WhatsApp da clínica e também direciona para o nosso e-mail. Ali nós temos um questionário pequeno para que elas digam para nós, principalmente quais são os seus principais sintomas, e dali a gente já consegue fazer é como se fosse um rastreio inicial, e essas moças, por exemplo, já temos 50 mulheres já cadastradas, e todas as sextas-feiras eu estou realizando o exame nessas moças e daí fazendo o direcionamento. Então, aí é o acesso, né? O primeiro atendimento para verificar qual a necessidade, de que forma essas mulheres podem ser ajudadas. E ele é gratuito? Gratuito, completamente gratuito. E o exame é realizado nas dependências do Instituto de Medicina Fetal e partimos para o ambulatório do HUGV para que elas tenham um direcionamento tanto pelo clínico quanto pelo cirurgião. A gente está vendo aqui na tela também o telefone de contato para você tirar toda e qualquer dúvida a respeito disso, né? E também pode acessar o site. Parabéns pela iniciativa. Nossa, eu que agradeço a oportunidade, porque eu sei que elas estão tão felizes. Os depoimentos que nós temos recebido pelo nosso WhatsApp, dizendo assim, nossa, que bom. E elas referem sempre elas perdem muito qualidade de vida. E quando elas têm a oportunidade de fazer o diagnóstico, e para mim será um grande prazer poder ajudá-las, porque está sendo realmente muito, sabe, estou tendo uma satisfação muito boa. Recompensador, né? É recompensador. A gente está dando uma oportunidade de diagnóstico e de um possível tratamento para essas moças. É uma mudança em qualidade de vida, né? Porque a doença, ela muda muito a rotina da mulher, e também nessa possibilidade de gerar uma criança, né? Que para muitas mulheres esse é o grande sonho, e às vezes ficam impossibilitadas por conta desse mal. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pela oportunidade. Recebi hoje a Ana Luísa Santos Marques, ginecologista, falando desse projeto e também do tratamento à endometriose. E agora a gente muda de assunto, porque a Marinha do Brasil divulgou um edital de concursos para fuzileiros navais. Para concorrer, os candidatos precisam ser do sexo masculino e ter no mínimo 18 anos e no máximo 21 anos de idade. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, quantas vagas estão disponíveis e quando começam as inscrições? Conta pra gente. Bem, Adriane, as inscrições já começaram agora há pouquinho, porque começam no dia 1º de março, né, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Como a gente está aqui no horário um pouquinho diferenciado, já estão abertas as inscrições através da internet e elas vão até o dia 30 de março. Dá bastante tempo para a pessoa realmente poder se programar, para a pessoa ler o edital com muito cuidado. Agora, em relação às vagas, a gente tem uma má notícia, principalmente para quem está aqui na região norte. Nós temos realmente disponíveis 1.300 vagas, mas dessas 1.300 vagas, 1.060 são para quem está nas regiões sul e sudeste. E apenas 240 são realmente para quem está aqui no norte, no nordeste e no centro-oeste. Como você já falou em relação aos critérios, é preciso ter o sexo masculino, ter entre 18 e 21 anos de idade, é preciso que seja homem, né? E é preciso também ter uma restrição aí de altura que é muito importante, que já está prevista no edital. Você tem que ter no mínimo 1,54 m, né? E no máximo 2 metros de altura. A gente está falando de uma seleção para fuzileiros navais, são pessoas que vão trabalhar realmente na Marinha do Brasil, eles têm que passar por todo um treinamento, vai ter concurso, vai ter prova, então é bom se preparar. Essa inscrição, como eu já falei, né, ela vai até o dia 30 de março e todo mundo que fizer essa inscrição vai ter que pagar uma taxa de R$30. Se você deixar para a última hora, correndo o risco aí da internet falhar, né, é bom não deixar muito para a última hora, você vai ter um prazo aí de 3 dias úteis depois que você efetiva a inscrição no site para poder fazer o pagamento dessa taxa. Ou seja, o prazo máximo para o pagamento dessa taxa de R$30 é dia 2 de abril. Mas não deixa de ser uma oportunidade, se você se preparar pode conseguir essa vaga também. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. E a sorte vai chegar mais cedo para você. Isso porque a partir desse domingo, a Amazonas da Sorte começa às 8 da manhã, 1 hora mais cedo e com os prêmios que mudam a sua vida. Então não esqueça, é a partir desse domingo, dia 4 de março, às 8 da manhã, ao vivo. Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui.
E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem os detalhes da partida emocionante que consagrou o Fast Clube, campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense. A partida foi decidida nos pênaltis. É um instante só, não saia daí.